Quantos anos você tem? Quantos aninhos? Papai! 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 Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos? 2 aninhos. Papai! Qual o seu nome? Sim. Lara Cristina. Papai! Papai! Oi, Papai! fala. Papai! Quantos aninhos você tem? Papai! Oi, Papai! quantos aninhos você tem? Papai! Quantos aninhos você tem? 2 Qual o seu nome? Sim. Laura Cristina. Fala, Laura Cristina. Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos? 2 aninhos. Papai! Quantos aninhos você tem? 2 Qual o seu nome? Sim. Laura Cristina. Fala, Laura Cristina. Não? Tá? Quantos aninhos você tem, papai? Quantos aninhos? Fala, alô? Dá tchau, dá? Dá tchau pra Camila, dá? Tchau. Tchau, Camila. Fala, Camila, vem cá. Fala, vem cá.
Quantos aninhos você tem? Quantos, quantos aninhos? 2 aninhos. Chama Bibi, chama. Chama a Sandy. Vem cá. Chama. Quantos aninhos você tem, Laura Cristina? Quantos aninhos você tem? Fala quantos aninhos. Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos? Hein, Laurinha? 2. Fala 2 aninhos. Fala. 2. Fala 2. Dá tchau pro nenenzinho. Dá tchau pra nenenzinha, dá. Tchau, Laura Cristina. Fala. Joga beijo pra ela. Joga beijo. Chama a Bibi. Olha, eu tô com a cabeça de você. Você fica ali pra ela. Nossa. Nossa. Rapaz. Nossa. Que é isso? Ah, não. Vou chamar a doutora. Chama a Sandy. Aí. Fala a Chama nenenzinha. Sandy. Chama Sandy. Chama Sandy. Sandy. Chama Sandy. Tá com frio? Joga o beijinho pra neném. Que isso? Opa. Quantos aninhos nenenzinha tem? Quantos aninhos você tem? Quantos aninhos? 2. Fala. 2. Ó. Beijinho. Ó. 2. 2 aninhos. Hum? Quem tá chorando? Hum? Quem é o neném lá? Tá chorando, neném? É. Quem sua mãe tá aí?
Coisa que a pai é boa, vamos ver se aproveitar. Coisa que a pai é boa, vamos ver se aproveitar. Porém, desse fole não é mole, todo mundo aqui se mole, com o seu escorregar. E o sanfoneiro que não só faz escorrego, quando sai do... Aproveita, gente, que o pagode é grande, e forró pra toda essa gente se espalhar. Essa coisa boa, essa pessoa, coisa que a pai é boa, vamos ver se aproveitar. Essa coisa boa, essa pessoa, coisa que a pai é boa, vamos ver se aproveitar. Escolhemos esse fole, não é mole, todo mundo aqui se move, vamos escorregar. E o sanfoneiro que não só parece coelho, vamos ser o legoleiro, bota pra improvisar. Chiquinho Gaúcho, fica na frente. Aproveita, gente, que o pagode é quente, forró pra toda essa gente se espalhar. Essa coisa boa, essa pessoa, coisa que a pai é boa, vamos ver se aproveitar. Essa coisa boa, essa pessoa, coisa que a pai é boa, vamos ver se aproveitar. O problema desse fole não é nome, todo mundo aqui se move com o seu escorregar. E o sanfoneiro que não só vai escorrendo, quando sai o legoleiro, bota pra improvisar. É, Chiquinho! É junto que o domingo faz essa miséria toda. Põe neném pra dormir, põe. Zé Matos foi à praia, só pra ver como é que é. Vai voltando indo a bola de vista, tá rapuxando nas cadeiras da mulher. Zé Matos foi à praia.
Todo lugar que encosta já não cai, e é puxando que se vai pra frente. Eu puxo o ponto da trilha, quem quiser saber, sai da frente, minha gente. Vai ter que renovar. Vai ter que renovar. Quero sua divisa, tô achando que eu não Ok, a pula! Ei! estou apaixonado, só por quiser e vier.
cama dele. Quando eu fico às vezes, nem um saco dessa comida, assim, abre a porta, você vem da cama
Até caiu um beijo. Alan. Alan ou Alan? Alan. É cocô. Daqui que... Pois não, depois eu venho aqui com o tempo. Eu vou viajar, mas vou retornar. Bebezinho de tia Lázaro, neném. É de tia Lázaro, nenenzinho aí, ó. Olha, tá brincando. Então você tá no mesmo dia do meio dia, por no arroz? Olha aí, nenenzinho aí, ó. Mulher, vai gravar mais? Não, eu quero... Aí, papai, devagarzinho. Pode fazer isso com o neném, não. Não só dói. Mulher, vamos gravar? Ai, Quer dar um brinquedo pro neném? Ai, que tem que vir também. Dá um brinquedo pro neném. Vem, mulher. Vai ter uma meia dúzia, né, bebezito? Você quer o nenê? A mamãe, você quer o nenê? Ah. A mamãe dá um nenê pra mulher. Vem. Ficou assim. Ó o bebê, papai, ó. Olha lá o neném. Tá empacotado, né, bebê? Vai dar uma madeira, Lázaro? Olha. Cuidado. Olha, lá no todo tipo de dor de cabeça. Ó o nenenzinho de tia Lázaro, bebezito, ó. Põe ele. Olha, o nenenzinho tá mamando. Levanta aí pra você ver o nenenzinho mamando. Não vai ver, não. Bem. Comigo, já comeu bem, eu sou bem. Vou fazer um jantinho pra ela já. Eu ver se sábado, domingo, eu fico ela, ela vai dormir em casa, eu deixo ela lá, porque eu vou pro quarto mesmo. Porque não é bravo, né? Tia Lázaro, pode mostrar de ser mãe aí, tia Lázaro. Pode mostrar de ser mãe, vai pra cá. É bom, olha a cara dela. Vai pra cá, mãe. Como é que é? É bem. Vou mamar um pé depois? Que isso, rapaz? Vou mamar meia dúzia, hein? Ó, Ronaldo, você mesmo, eu vou cuidar de vocês dois na cama, não, viu? Assistir. Você tem alguma fita velha aí, não? Tem. Se tiver fita velha, eu ponho nela. Tem umas fitas. Aí Acho depois... que tem uma da Badia. Da Badia acho que tá até nova. Não vai ter pra você não. Não, pode ser velha mesmo. Sanidade. É ótimo. Nasceu nova. Nova vida. Foi cesariana. Mas eu senti o dor por um tempo? Ah, depois que eu sofri tudo lá, que me levou pra casa de cirurgia. Ficou quanto tempo sentindo dor? Eu cheguei lá, saí daqui, era 11 horas da noite. Aquela fita lá de 15. Tá escrito REC aí?
Ela contamina. Você controla. Como é que aperta aqui? Se controla aqui, se controla aí. A distância. Tá, valeu. Agora, espera aí, eu vou vestir a gandola ali, ficar melhor. Espera aí, rapaz. Esquenta não, vai grave todo do jeito. Não, não é assim não, rapaz. E só mandar dizer pro Zé Cleto aí, rapaz? Hã? Tá com saudade? Saudade de todo mundo lá, né? Dá uma dica. A mamãe também. Fala assim, você tá gravando isso pra quem aí? Todos, eu tô gravando aqui, tô fazendo uma gravação aqui pro Lídio. E esse camarada, onde é que ele se encontra esse camarada aí? O Lídio deve estar lá na fazendinha dele, né? Ele tem uma fazenda então? Eu acredito que sim, né? Que sempre que eu vou lá, ele tá lá, né? Lá perto da Sônia, lá no... Pois é. Né? Então eu vou colocar mais uma música aqui. Então só na caixa do Zé Cleto. Vai pra cá do mim. Aê! Olha a churrasqueira aí, ó. Dançando mesmo com o Zé Cleto. Ó, estou aí, é demais. Fala pro Zé Cleto, é demais. Olha o som aí. Olha aí, ó. Chora, chora, coração, deixa ele chorar. Chora, chora, coração. Vamos esperando você a qualquer momento aqui em Goiânia. A viver uma relação dessa aqui. Pra você se aliviar, só estando lá. Não vou saber, mas futuramente apareça aí. Pode ver. Está cheio de saudade. E a modica? Que pobre coração. Só muita saudade de todo mundo. De saudade. Esse pobre De todos da família. o amor dessa morena. Deusia, É a minha E o Tchãozinho? Deusinho, Sebastião. dessa morena. E todos aí lá, procuraram por mim. Eles já estão por aqui ainda. Estou aqui na casa do Joaquim, tomando uma cerveja aqui, ó. Comemorando as lapas, fala, comemorando as lapas. Estou comemorando umas latas que recebi aqui, do governo do estado de Goiás. Isso aí é responsabilidade, meu filho, a mais, só, simplesmente isso. Muita responsabilidade. Agora estou ganhando mais responsabilidade. Não é fácil não, viu? Dinheiro que é bom, nem notícia. Dinheiro, nada. Não sei o que falar. Vida é curta e fácil. Saiu tudo aqui, filho. Não me abandones, amado. Você viu que foi gravado aí, continua gravando, né? É da estrela da alvorada. E o rapaz, coração duro, pouquinho foi falar. Para o Senhor se voltar. Meu pai, eu vim lhe pedir. Hoje aqui na minha casa, o Senhor tem que sair. Leva esse couro de boi. Tá de fogo aí, menino. Pra lhe servir de coberta, aonde o Senhor dormir. Estamos ali lá, trabalha 20 dias, trabalha 10 todos os dias. Cada um colégio agrícola. Eu acho que o cara dá. Na frente do homem aqui que eles têm que sair muito. Olha a chave. Não, então na frente aí. Suba a cabeça e fica sério aí. Manelzão, você tá ficando famoso aí, ó. Sonata, filmacada de louça aí, ó. Duas mãos aí, ó. Passa a mão no cabelo aí. Ah, meu Deus.
Leva tudo lá, olha isso lá pra frente. Mantém isso lá. Vai lá na frente, vai lá, vai. Essa bolsinha aí de quem é, a moreninha? Da Sandra. Da Sandra, né? Como é que é o nome? Lara de Paula. Essa aqui é do Manel, qual que é o nome? É Daiane. Bota o nome da... Não, eu tô só... ela já vai gravando, põe. Põe as vistas aí, põe as vistas. Isso aqui. Você tá vendo ele, não tá enquadrado, todo mundo? Uhum. Pois é. Aqui, ó. Vai, segura a filmadora. Segura a filmadora. Enquadrou todo mundo, né, Leonardo? Enquadrou? Uhum. Agora você quer colher só o rosto de alguém aí. E pra pegar tudo, assim. Não pegou todo mundo aí, não? Não tá todo mundo? Não tá todo mundo? Tá. Pois é, ué. Aí você quer pegar só o rosto da sua esposa. Aí você marca nela lá, ó. Você quer... Chega pra cá. Marca o rosto dela lá, ó. Aí aperta onde? Aí, esse aí que você controla nos 2 dedos seu aí. Tá controlando? Uhum. Tá, pega só o rosto dela e dos seus meninos, tá vendo lá? Pegou. Pois é. Aí agora você solta tudo pra lá, tudo pra lá. No outro dedo, no outro aqui, no outro dedo. No outro dedo lá. Agora você vem. É, todo mundo. O pai da casa, o pai da filha da menina. Aí é o pai da família tudo. Entendeu? Vai chegando lá, irmão. Entendeu? Batuta. Olha, vai chegando lá, vai entrar lá. Vai chegando. Tá filmando, tá? Todo mundo. Tá vendo? Ah, tá vendo? Tá escrito REC aí. Tem escrito REC no cantinho. Tem uma tudo na sala lá, que é mais fácil. Que lá é... né? Bora lá pra sala? Tá, cara, manda logo me dar um sorriso aí, mano. Ah, pegou bom. Aí, agora passa. Tá filmando? Vai, Belinho, vai. Júnior. Pode botar a menina pra desfilar aí. Tá filmando aí, ó. Belinho. Olha pra ali. Aonde? Aqui. Vira pra lá e fala, Júnior, nós estamos esperando. Vai virar. Olha lá, Júnior, nós estamos esperando Aqui no telefone. aqui no pedafone. Bota a menina pra desfilar aí. Vai falar com você? Vem, maninha, agora. Vai lá. Vai lá. Olha aquela galera aí, fala. Ô, quem dá música pros meninos dançar, moço? Tem não? Vai. Tem foi não, Renato? Eu... Olha já aquele rádio ali, ó. Então canta aí, ó. Fala uma frase e inventa uma lá. Depois fala. As duas. Tá filmando aí, ó. O que que nós vamos falar? É, que lá. Não, só de uma por uma. O primeiro. Vai, manda ele ir lá pra frente lá, ó. Fala o quê? Fala, Júnior. Sai do meio, filho. Você tá no meio, ó. Vai ser que tá, não. Nós precisamos parar aí. Se vê que tá bom aí, pode falar. Não, eu tô meio, eu sei que sabe isso. Beleza, aqui. Manda uma pinga da formatura, Júnior. Manda uma pinga pra mim da formatura. Que o senhor mandou. Afasta, menino. Cadê tu, papai? Não, eu não sei mais a colher, rapaz. Vai lá, vai. Já arrumou minha moto, Júnior? Se não arrumou, pode ir caçando. E não vou demorar muito pra lá, pra nós dar uma volta lá na mulherzada. Irra! Ainda pensa essas coisas ainda? Aqui, eu quero botar ainda pra cantar. Vou botar. Não, mas vira aí, já tudo Falou nada, seu filho. Eu tô lá, ué. Pode falar à vontade lá, rapaz. Pode falar à vontade. Eu sou um tanquileto. Pode falar, filho. Eu sou um tanquileto. Pode falar. Falar da região. Falar da região. Vai lá, rapaz. Chega no canto aí. Vai falando. Eu sou um tanquileto falar da região.
continue morando na roça. Não, meu filho, tira a mão, tira a mão. Vou falar assim, ele vai aqui, que eu vou decorar esse danado. Se eu tiver tomando uns carapiá por aí. Eu vou fazer mais um estudo depois. Não pode ficar aí, então vai lá mesmo aí, tá, então. Ei, filho, você tá merda, você tá me devendo, por que você não falou nada aqui? Aí, você fica aí à vontade. Deixa o menino falar aí, ó. Vai, fala rapidinho pro tio falar. Eu sou Maurício Ferreira da Conceição, filho da cidade do Leopoldo, tenho 11 anos e... Tá bem. Não, beleza, deixa eu te falar, você tem aqui. Vai, Raimundo, ó. Raimundo Lopes do Santo, amado e querido das meninas bonitas que tem no sertão do Cariri. Obrigado. Você perdeu a língua aí. Vai lá, Zé Quiser, vai lá. Você perdeu a língua aí. Olha, ó. Todo mundo aí, ó. Quando essa notícia que a fama está na Ribeira, ela está dos cantores que encheu o quadro da feira, acudiam Antônio de Salles, Rogério Moreira, acudiam Pepe Pedro, Santiago de Oliveira, acudiam Circulino e o Romano de Teixeira, Tomando de Messi, Cego Vicente Barreira, Fausto Correia Lima das Larvas da Mangabeira. Responde o homem aí, rapaz, responde aí. Ele vai responder aí. Responde, deixa eu te ele vai responder. Responde. Vamos vai responder. A varanda louva os homens, no salão louva a mulher, e o enfeite de um terreiro é pata, peru, é galinha, né? E o enfeite de uma casa é homem, moça, menina, mulher. Rapaz. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa aí, ó? Chega aí, mulher, chega aqui, ó. Vou falar. Vai, pode falar, rapaz. Não, só estou falando para tudo. Vou fazer uma pergunta para você me reportar. Vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz a ninguém. 12 meses de cangaço para os cabeçotes de céu. Canto o galo do puleiro, que tocando o serrote, o futuro na maiada, 20 o pai de água no lote. 12 meses de cangaço tem 6 cabeçotes. Vocês querem ver o que gravou aqui? Pode ver que quiser, ó. Aqui, não pode falar. Ô João, sempre foi tio sudestino de quem tinha azulão, sempre meu destino, faço distribuição, que é do gato para o pé, é de mulher que é de mão. Elas vão se resolvendo, não respeita, mas nem faz. A tapa que ela já dentro aqui, chutando aí pra ligar. Que dia, João, você vem pro cabo mais de caçar o tapu aquele dia. Estou aguardando. Tá bom? Pode falar outra coisa, filho. Se quiser falar, pode falar. Agora que é a Catarina, quer ver? O seu nome é todo Catarina. Na casa do compadre José, mas da dona Luzia, e uma turma de garota bonita, de rapaz, meninos, todos bonitos, né? E estamos sempre torcendo por vocês, e vocês também não esqueçam de nós, que nós somos sempre juntos. Estamos aí, com certeza somos e seremos vencedores. Francisco Rocante da Luz aí. Francisco Rocante da Luz. E O famoso Dego. que vem aqui nos visitar, que nós estamos querendo a aproximação cada vez mais dos nossos companheiros e nossos amigos, para realmente nos fortalecer cada vez mais, né? Beleza. E vem logo, né? Isso. Muito bem, um abraço. Falou, Silvana, Vareja, tudo responde. Silvana, Juarez, né? Ernestina, Flávia, né? Flávia. Ó, Flávia, você tá faltando conosco. Precisa vir mais daqui. Não falando do Juarez, que aí já tá quase na hora de puxar a orelha dele, né? Isso aqui vai ver, que ele vai ficar lá semana que vem. Beleza. Então, felicidade pra você. Falou, tio, é isso aí. E eu vou na casa sua lá ainda. Não, vai lá, vai lá. É. Aí é o Carlos. Que, meu Carlos? Benedito é o quê? Benedito é o São Pedro, lá raiz. O pretinho. Ih, É as formiguinhas pretas. Você aí, mas analisa aí, o que você fala aí desse galinheiro que eu fiz aí? Muito bonito, bom.
Tá de parabéns, o Dom Quinquim, de La Dança. Esse galo é o mais guloso que existe, sabe? Esse bichão grande aí, ó. Pode comer. Olha o bicho. Engole. Viu, gadinho? É pouquinho, mas tá com a barriguinha cheia. Olha lá, aqui, ó. Hein? Olha pra lá. Lá pra ali? Olha lá, filma ali, ó. Tá no só. Ah, E nós estamos na fazenda de Antilete aqui, ó. É. Meu nome não é da fazenda? Fazenda Gameleira. Fazenda Gameleira. Município Agora de vamos lá Afonso. pro município de Afonso. 60 quilômetros da cidade aí. Já tem camisa? Tem nada não, rapaz. Esquenta a cabeça com isso não. Vamos pra lá, né? Deixa aí, agarra aí. Vou pegar uma sola, vai. Acabamos de chegar do campo aí com o gado lá do Padre Zé. E agora seu reprodutor, né, Renato? Tem um reprodutor do Zé Quilete. Tá filmando ele lá? Tá. Tá, ué. Ele tá encaixando eu aí. Não precisa mexer demais não. Se pegou mais ou menos. Você tá entendendo? E pra puxar bem pra perto. É aí, rapaz, o controle nos dedos aí, moço. Os dois dedos aí, ó. Não aprendeu ainda? Ah, Mas tá, você tá. pode devagar. Você pode devagar pra você enquadrar. Você enquadrou nós aí? É? Pode parar, pode deixar aí, do jeito que tá aí, ó. Tá bom, tá não, Renato? Amanhã. Aí você pode apertar de novo. Tá, aperta aí. Aí como é que eu chego aqui? Não, pode deixar aí. Você pode montar no outro lá, se quiser. Já tá filmando? Tá filmando. Não, mas peraí então. Esse rabo aí vai fazer diferença. Aí você pode acabar vendo aqui, não, tá? Tchau, Goiânia. É isso, muito que fui lá. Aqui é uma vaca do seu Zé Quileto, foi do Antônio Quileto, veio do Barreiro. Vaca muito boa de leite.
Sabinoca, tinha Arapuca, tinha... Tá bom. Você botou na pausa ou... É, agora nós vamos vacinar um gado lá, que é a tropa nossa. Nossa tropa, parece aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí eu, como é que é o nome do senhor? José Maria. José Maria, já pousou mais nós aí, e já tá indo embora, pousou aí de noite aí. E tá registrado essa imagem aí pra, tá? Dá lembrança à turma de Goiânia lá. Valeu. Então falou, José Maria. Valeu. Falou. Não, lá, fala. Não, lá. Deixa eu entrar, eu faço a velha. Olha. Deixa eu entrar, eu faço a velha. Uma vez eu posso passar a vergonha, que eu não laço boi. Vai, mano. Vem, vamos não errar, mano. Abre o laço de lá. Olha, meu Deus. Passa a pulseira, vamos tirar o retrato do boi e passar na pulseira. Vai. Iha! E uma vacinação do boi. Passa o boi no pau, passa o boi no pau. Aí passa, dá a corda lá pro... Você tem que passar uma corda lá dentro. Vai chegar aqui de perto. Pode dar conta. É mais fácil que eu vou para mim. Porque eu gosto de voltar. Eu logo tenho 18 anos. As meninas já estão. Iha! Pode aplicar minha... Tá vacinado. Pronto, pode trocar. Como é que é o negócio aí, tio? Logo tem 18 anos? Como é que é? Não, não foi a que falou que não... Essa piada aí que falou, a pileira aí. Iha! A menina lá do céu tem 18 anos e as meninas estão chorando por ele. Iha! Cuidado, minha filha. Segura esse boi um pouquinho, beleza? Tem o Cuca aí da fazenda aí. Chega 90. Pega um bezerro desse. Chega 2 homens e pega aqui ligeiro. Homem mesmo, é homem? Por enquanto deixa ele aí. Ixi. Tá registrado. Pode botar de novo. Deixa sair de cá. Essa é. Olha pra cá, pra câmera. Vai lá pra mim. Que é isso? Ah, não. Rapaz, ela puxa. O controle aqui no dedo, homem. Chama Sandy. Chama Sandy. Sandy. Chama Sandy. Tá com frio? Olha o beijinho pra mim aqui. Bota essa menina aqui. Beijo nas nádegas. Beijo nas nádegas. Dá um abraço pro Varelino. Eu sei, bicho. Vai pra cá, ô Lisandro. Lisandro, Hora dessa. tô filmando bem sua cara. Vai, vou falar. Hora dessa vai aparecer aí, nós vamos ver uma aqui, ó. Ó, rapaz. Beleza. Tá. Gordo. Que bonito, amor.
A Lisandra só dá um pano, Lisandra, também. Tira o paninho do rosto, tá? Só um minuto. Isso. Chuva no dedo, ó. Porque tu tá quente, né, não? Ela costuma deixar de barriga pra baixo. Como é o nome da esposa, irmão? Jadevan. Jadevan. Esse aqui é o Lisandro. O pai Lisandro. Lisandro filho. O Lisandro está gordo, rapaz. Olha o umbigo dele, ó. Isso aí é só churrasco. da Europa. Hã? É a família Lisandro aí, ó. E o rapazinho, hein? Pode pra cá, filho. Matheus, aqui, ó. Olha lá o seu negócio feio. Isso é lindo. Amostra E olha, Lisandro, isso aqui vai lá pra Goiânia, Lisandro. Eu vou mandar a copa pro Nonato. E vai tudo, se quiser tudo junto aí, vamos? Falou? Manda mensagem lá pra capital lá. Abraço pra todos. Um abraço pra todos lá. Pra pro Juarezão. Tá bom, tá tudo bom lá. E os cupuaçu? Se ainda tem ainda as mudas? Acabou com tudo, né? Acabou por enquanto. Falar, meu filho, tá difícil, hein? Tá bom, irmão. Aí se você quiser assistir. Bota, tá. Lima. Meus pais foram Anacleto Gomes Cavalcante e Maria Petronilha Cavalcante de Albuquerque. Então eu vou contar para vocês um pouco da história de minha vida, já depois que eu me tornei moça, depois da adolescência para ficar moça. E assim tudo começou. No dia 17 de agosto de 1959, aconteceu aquele encontro, um alô, um aperto de mão e conversas simples. Deste encontro aconteceram outros. De conversas em conversa, surgiu um grande entendimento entre nós, que em grau profundo se transformou num sentimento muito forte do amor. As partes envolvidas concluíram: uniremos nosso destino, não podemos mais fugir. Aquilo que nos aconteceu era muito forte. Daí em diante, vamos fazer plano para um grande dia, a nossa união. Ele trabalhava numa casa de comércio e era músico profissional. E quando não havia trabalho neste ramo, trabalhava como carpinteiro. Aos poucos, fez os móveis e arrumou a casinha. O dia esperado se aproximava e ela trabalhava no seu enxoval, nas horas vagas. Até que o dia 28 de maio de 1960 chegou. Era um dia lindo. Pela manhã foi fazer a arrumação de tudo e à tarde, às 4 horas, foi o casamento civil em residência dela. E às 5 horas foi o ato religioso. Foi tão lindo que ainda hoje ouço o eco das palavras do vigário sobre o matrimônio. À noite foram servidos salgados e depois uma hora dançante. À meia-noite, juntamente com os amigos, fomos para a nossa residência. Início de uma nova vida, um novo capítulo. Os dias foram passando e nós nos adaptando
à vida nova. Não foi tão fácil como a gente pensava, mas conseguimos viver sem monotonia e com uma sólida união. Vieram os filhos, primeiramente fomos presenteados com uma filha, foi uma alegria, mas logo no outro ano, um outro filho, e as coisas começaram a se tornar difíceis. Mais outra filha, 2 anos depois. Logo no outro, como outra filha, e mais outra, e depois outros 2 filhos. Isso tudo no curto período de 9 anos. 7 filhos. Mesmo assim, com os filhos bem pequenos, uma situação financeira não muito boa, mas com fé e coragem, fomos lutando ao lado dos filhos e de nós mesmos. Os filhos, mesmo pequenos, nos serviram de estímulo. Para prosseguir, veio um tempo bom, de estabilidade, e tudo parecia caminhar para uma vida muito próspera. Trabalhávamos e o nosso lar era bem feliz. As vozes infantis enchiam nosso lar. Passamos a fazer planos. A vida nos sorria. Éramos felizes. Em nossas vidas nunca se sabe o que vai acontecer. Como é misteriosa a existência. Para alguns passa tão rápido, para outros se prolonga tanto. E até me treme a mão quando sei que devo ir até o ponto em que tudo desabou. No dia 10 de setembro, ele se sentiu ameaçado por um tumor nas axilas e procurou recursos médicos, mas nada conseguia. Acabar com o tal tumor. De luta em luta, de remédio em remédio, chegou o mês de novembro e o problema se acentuando. Mas logo no início do mês, partiu para um centro mais adiantado do Goiânia, e quando foi no dia 17 de novembro, foi internado no hospital com câncer. Então passou a lutar contra a terrível doença, deixando os filhos espalhados, fui fazer-lhe companhia no hospital. Foram dias de lutas e dores, e a doença devorando as energias. Até que no dia 29 de dezembro de 1971, às 12 horas do dia, ele deixou de existir de si. Ele, o Juarez de Marcos Lima. Como doeu, como foi dura a separação, como foi curto o período que passamos juntos. Para mim foi um sonho. Daqui fiquei firme a promessa que ele fez no leito mortuário. Criar os filhos e zelar por eles. Até hoje, já com 30 e tantos anos, continua a luta. Os filhos cresceram, tantas coisas aconteceram, quantos momentos difíceis, quantas lágrimas. Mas é isso mesmo a luta pela vida. A oração e o trabalho foram meus companheiros. Deus me deu muita coragem para ir em frente até o dia que também partirei. Só peço a meus filhos que se algum dia tiverem a curiosidade de ler isto, que se errei foi pensando em acertar, e que todos os dias eu os entrego a Deus. Que sem Deus ninguém é feliz, que a felicidade está nas menores coisas. Que as ilusões do mundo não os envolvam a ponto de os perder. Que mesmo sendo errado, podemos voltar atrás e nos emendar. Deus está de braços abertos para nos receber. Agora eu tenho que ver o negócio que está gravando. Hã? Ah, foi. Tem que falar na... Umas trovinhas para meus filhos. Ernestina, naquela noite longínqua, cheia de dor e alegria, nasceu uma linda garota, a Ernestina Maria. Chegou toda chorosa pela luta que passou, abrindo os olhinhos a todos nós nos salvou. Era nossa primogênita, que a este mundo chegava, como uma bênção divina a todos nós alegrava. Foi crescendo com muita graça e vigor, os pais amaram-na tanto, era a alegria do lar,
e os caídos do avô. Os anos se passaram e a nossa querida filha, em graça, se redobrava, alegrando a nossa vida. Frequentando a escola, o pai com todo carinho cuidava para que tudo fosse bem, para que nada lhe faltasse. Querida filha, teus pais te amam tanto, querem evitar para ti a dor amarga e o pranto. Agora somos só nós, tua mãe e teus irmãos. Teu pai partiu e deixou-nos a grande dor da separação. Filha querida, viver é conquistar, onde quer que esteja, nunca deixe de lutar. Trabalhando pelo bem, Deus te acompanhará. E assim, nessa simples trova, com toda a alegoria, Deus te abençoe, filha Ernestina Maria. Nosso filho Juarez Júnior, no dia 5 de outubro de 1962, chegou-nos um filho. O pai ficou tão feliz que foi participar todos os eventos. Era um lindo garoto, bem forte, recebeu o nome do pai. Que alegria a chegada de mais um filho. Nosso querido filho passou pelas portas da morte com 5 dias de nascida. Passamos uma noite com o médico em casa. O médico, doutor Orlando, foi uma luta, mas Deus atendeu nosso pedido, salvou nosso filho. Foi crescendo e se tornou um grande amigo do pai. Com 9 anos de idade, Deus chamou o pai e este menino se fechou, não encontrando ninguém que o fizesse se abrir. Estudou o 1º grau, 2º grau, se tornou um bom rapaz, mas sempre sem se abrir. Foi uma luta, a vida de seus irmãos, para descobrir o que seria melhor para ele. É um rapaz serviço, honesto, mas de difícil penetração, para se descobrir o que ele vai no interior. Peço a Deus todos os dias para orientá-lo nesta caminhada. Sei que Deus o protegerá, pois é uma pessoa que merece. Meu filho, tua mãe vela por ti, mesmo às vezes que se torna irritada. Ela só deseja teu bem, quer tua felicidade. Você é muito amado por mim. Às vezes, que lhe repreendo, é somente porque desejo sua felicidade. Hoje você não sente isso, mas no futuro você vai notar o grande amor que lhe dediquei. Sou feliz por Deus ter me dado você. Muito bem. Deixa eu passar uma coisa. Eu quero assinar esse quebrado. Rosa Cristina, no jardim do nosso lar, nasceu uma morena linda para todos nos alegrar. No dia 14 de agosto de 1964, Deus mandou-nos Ana Cristina, agora somando 3 com o Júnior e a Ernestina. Minha querida menina, era preciso nascer. Sua chegada no mundo só nos trouxe foi prazer. Seu pai não cabia em si de contente, chamava todo mundo para o fato comunicar, que era pai outra vez, mais uma filha para amar. Minha querida menina, teu pai há muito se foi. Tua mãe às vezes sofre e recebe sempre o seu apoio. Querida filha, não desanime um instante. O que vale para nós é ter coragem e trabalhar. Na vida tudo sem luta, sem Deus, é coisa banal e insignificante. Acima de tudo está Deus a nos abençoar. Lutemos com fé e coragem nessa jornada. Deixemos de lado a hipocrisia, o egoísmo. Sem a beleza da paz e a concórdia não somos nada. Querida filha, quando eu daqui partir, lembre-se sempre do grande amor que te derrotei. Apesar dos meus defeitos, dos meus erros, eu sou a tua mãe e sempre te amei. O cansaço desta vida dura que levei, muitas vezes me fez ser dura com você. Mas apesar de tudo o que sofri, agradeço a Deus pelo filho. Claro, no dia 28 de outubro de 65, nasceu-nos outra menina com uma prematura de 7 meses nascida, a nossa Flávia querida. Era uma noite chuvosa, o pai estava ausente,
Depois de muito aperto, uma linda garota presente. Era uma linda criança, toda incompleta estava. As fontanelas abertas, os 7 meses demonstravam. Querida filha, pode ver, que tudo que ouviste e viste foram pelo bem te querer. Às vezes que inocente dizias que era menos querida, falavas reafirmando um grande amor que existia. Querida filha, para ti espero toda aventura. Tudo de bom que Deus dá, que tu sejas bem feliz aqui agora e já. Entrego-te toda hora a Nossa Senhora da Guia, para que ela te vele toda noite e todo dia. Quando no futuro estas linhas encontrar, sinta bem dentro do peito o grande bem que te desejo, um grande amor lhe dá. Minha querida filha, Deus seja teu protetor, para que sejas feliz para qualquer lugar, para onde for. Silvana, no dia 22 de dezembro de 66, chegou-nos uma menina linda, é a nossa querida Silvana, que nós nos deu alegria. Olha, Silvana, teu pai e tua mãe, com carinho te receberam e te amaram. E esta alegria grande, sinceramente, será o estímulo para a luta que todos abraçaram. Nesta vida, a gente sofre e luta sorrindo. E a ti, querida filha, conselho quero te dar. Nunca deixe o sofrimento, quando em ti chegar, acabar com a esperança, com a vontade de lutar. Seu pai te amava tanto, demais é a verdade. Trabalhava para você e nunca teve necessidade. Com carinho te pegava, ajudava a te cuidar. Era um tesouro esse amor que não pode se acabar. Silvana, teu pai se foi, a morte para continuar a viver. Silvana, um dia, estas páginas encontrar, veja que existe amor naqueles que te geraram. Podes pensar o contrário, mas a verdade é que eles, com muita alegria, te amaram. As lutas que enfrentamos não foi fácil vencer. Agora, se queres saber, com grande desejo te criei. Sei que não é fácil, pai pobre e família numerosa, mas o amor a tudo vence é força poderosa. Aqui nestas 5 estrofes de amor e gratidão, deixo escrito isto para ti com a paz no coração. Joaquim, tudo aconteceu como sempre. 9 meses de gravidez e uma garota. Mas desta vez a coisa foi assim. No dia 11 de janeiro, recebemos o Joaquim. Foi garoto franzino de muita vivacidade. Naquela madrugada chegou com gritaria, provando que tinha pulmão e galhardia. O Joaquim Lima, neto desta freguesia. Você, meu querido Joaquim, trouxe muita alegria ao nascer. Lute para ser bom, ser batalhador, que a sorte lhe favorecerá e você irá crescer. Seu pai pôs seu nome assim, com muita satisfação, e chegou o fim. E nesta festança toda, a nossa família crescia com amor. Meu filho, lute pelo bem, para Deus só vale o amor, mesmo que para os homens só vale o que a riqueza tem. Olha, Joaquim, no dia 29 de dezembro de 71, seu pai partiu para nunca mais voltar. Só nós ficamos aqui, vamos dar-nos as mãos e trabalhar. Meu filho, quando estas páginas estiverem amareladas pelo tempo e eu não estiver mais aqui, recorda-te que eu escrevi para ti. Meu filho, agrada a Deus, ser fiel ao teu compromisso batismal. Com fé, amor e coragem, serás feliz e feliz até o final. Tua mãe sempre vela por ti, portanto viva com fé e honestidade, pois para Deus só vale quem com desvelo vive a verdade.
Para terminar, quero te dizer, tua mãe te quer muito e luta pela tua alegria e felicidade. Quero muito que na vida seja feliz e vá muito vencer. Marco Antônio, você chegou, que bom. No dia 3 de março, nasceu o menino, o nosso Marco Antônio, o caçula. Que menino alegre e feliz, é o dom. Você teve uma infância muito difícil, de saúde delicada e que muito cuidado exigia. Com toda essa luta, todos nós sofrimos. Mas com o correr do tempo, você foi crescendo, com muita sede de viver, você foi desenvolvendo e agora, querido filho, é um rapaz que está vendo. Meu querido filho, com a idade de 2 anos, sem teu pai você ficou. Mas a mensagem do amor a todos nós ensinei. Mas que na vida é luta, mas como lutar, continua. Lute com muita fé, Deus do nosso lado está. E assim, meu filhinho, só nos restou, mas com garra e coragem a luta intensificou. Mas a fé nossa aumentou. Continuamos na luta, muitas coisas aconteceram, dias sombrios, dias alegres, e esta é a lei da vida. As rosas nascem e envelhecem, ficam pálidas e fenecem. Marco Antônio, quando essas pais encontrar, lembra-te que a tua mãe se errou para contigo, foi por muito te amar. Você foi um menino, um bom menino e continua sendo. Um jovem sorridente, alegre, contente, continua nessa garra, sendo um homem valente. Marquinhos, meu filho querido, que Deus te abençoe sempre. É o que todo dia peço ao Deus onipotente. Muito bem. Bravo, a foto de minha mãe agora é a Lindau. Ai, então me bota numa trilha. Você vai dizer assim, fala baixinho, para não sair. Deus quer, eles vão ver essa vida, um dia para mim. Deus quer isso. Deus quer isso. Aí comigo. Maria de Jesus, para você. Não, é para ele dizer. Maria de Jesus, quem está no céu, né? Deus te abençoe. Muito amado, muito cuidadoso dos pais. Muito amada, muito cuidadosa, né? Pegando de pé, não aprendeu. Então aí, tu sabe disso. E eu o quê? Agora pode falar. Cuidar isso na terra de minha mãe. Não sei o que eu vou dizer, não, Raimundo. Parou por aí. Dá os parabéns no Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Parabéns, meu Deus. Da filha. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Esse dia seja muito bom, né? Obrigada. Eu não vou fazer nada, não. Dá uma mensagenzinha para seu filho. Mas não sei o que eu vou dizer, eu tô fora. Você diz, mãe, não. Diz o nome dele. Tão bom que ele está aqui. Só está falando ela falar, que aí eu vou falar. Vai, tia. O quê? Só falar, tia. Eu mando um abraço para a Cristina. Olha, ela sempre fez. Elas três são meninas. Muito amada mesmo, porque ela sempre é maravilhosa. Muito passagem, porque ela é um doce de menina. Faz tudo. Não sei nem o que dizer. A Terezinha é uma pessoa tão maravilhosa, tão compreensiva. Eu desejo muita felicidade para ela. O João está tão longe. Sempre
lembra da mãe, dizendo as mensagens maravilhosas, pelo que ele é, pelo que ele sempre dedica, né? E o Tony que vive sempre do meu lado. Sempre é um doce de menino também. Espero que ele seja muito feliz. Acabou. Agora. Tu vai, Bastião. Ah, Bastião! Maria Tranquilina Cavalcante de Albuquerque me Deus chamou para junto de si no dia 2 de julho de 2000. O astral dizia para minha mãe, um tempo benditoso, senti a vida no gosto. Tinha comigo você, mãe querida, que me alegrava a vida. Esse tempo passou, a mãezinha Deus levou, a fugir do coração, só tendo a dor de uma cruel separação. Eu não pensava que a vida fosse assim tão dolorida, cheia de espinho e fel, sendo assim tão dura e cruel. Ó minha mãe, mãe amada, tu parecias uma fada, daquelas que a lenda encerra. Eras para mim a vida de toda a terra. Minha mãe, por que partiste, me deixando assim tão triste, neste vale de amargor, noite e dia, a saudade me confia, saudade do teu amor. Minha mãe, tu foste embora, por este mundo afora, para uma celestial mansão, e eu, inundado de tristeza, te procuro e choro em vão. Adeus, mãezinha querida, nesta terra cheia de vida, eras a bela flor para mim, rosas e mais rosas, de um florido e belo jardim. Pronto. Ai, essa vida é um sucesso. Oh, meu Deus, não tô... Pode falar, né? Pode falar. Pode rir, vocês dois vão se cumprimentar ele. Abraça todo mundo, beleza? Não sei dizer por dia. Vou dizer, eu vou dizer que tem que dar. Deixa para ela participar. Vai. A estrada nunca vi uma planta, um botão, um espinho, uma flor, um arranhão, uma dor, uma brisa sorrir, uma estrada estrelas nos peixes, bandeiras ao vento de glória passada, livra passar de velho, moinho a jornada, rajados polares, fruto de outono, sem rumo, sem dono. Veleiro sem velas, estrela larguia, de mastro sem flores e sem vigia, nem voz de servir e sem alegria. De tudo que ficou atrás da imensidão, horizonte crepúsculo aqui no mundão. Sozinho pensando, com a brisa sorrindo, as pedras dançando, levantando e caindo. Próximo. O meu anjo do Bacantins solidário eu consegui. O meu Bacantins terra brasileira, tão rica, tão bela e alta-vida. O grande coração, o de hoje a vida, é mais risonha e querida, só precisa um sertão. Na sombra das vizimadas, ouvindo a voz da cascata, outro pássaro cantar, os seus sonhos dourados, no silêncio de seus prados, as belezas do luar. Tocantins já havia esquecido, como tesouro escondido, como pérola do mar. Mas assim disse Deus, vai abrir de costeiro, faz Tocantins acordar. Tesouro sem oculto, de longe mesmo seu rosto, 1000 heróis já fascinavam, como encantaram gigantes, direitinho de ouro e diamante, dentro do sul e glória d'água. Na sua civilização, 1000 quilômetros
poderes então tornar-te mais vivo e bom. Vem como hoje os paladinos do Brasil cujo sino toca sem paralelo. Toca de torna-se um ninho, onde há mais paz e carinho. Mais trabalho deixa, pois aqui a natureza tem tesouro, tem beleza, que não há de duplicar. Ao meu nome, né? Eu sou Raimunda Cavalcante Lima. Meus pais foram Anacleto Gomes Cavalcante e Maria Petronilha Cavalcante de Albuquerque. Então eu vou contar para vocês um pouco da história de minha vida, já depois que eu me tornei moça, depois da adolescência para ficar moça. E assim tudo começou. No dia 17 de agosto de 1959, aconteceu aquele encontro, um alô, um aperto de mão e conversas simples. Deste encontro aconteceram outros. De conversas em conversa surgiu um grande entendimento entre nós, que em grau profundo se transformou num sentimento muito forte do amor. As partes envolvidas concluíram: uniremos nosso destino, não podemos mais fugir. Aquilo que nos aconteceu era muito forte. Daí em diante, vamos fazer plano para o grande dia, a nossa união. Ele trabalhava numa casa de comércio e era músico profissional, e quando não havia trabalho neste ramo, trabalhava como carpinteiro. Aos poucos, fez os móveis e arrumou a casinha. O dia esperado se aproximava e ela trabalhava no seu enxoval nas horas vagas, até que o dia 28 de maio de 1960 chegou. Era um dia lindo. Pela manhã foi fazer a arrumação de tudo e à tarde, às 4 horas, foi o casamento civil em residência dela. E às 5 horas foi o ato religioso. Foi tão lindo que ainda hoje ouço o eco das palavras do vigário sobre o matrimônio. À noite foram servidos salgados e depois uma hora dançante. À meia-noite, juntamente com os amigos, fomos para a nossa residência. Início de uma nova vida, um novo capítulo. Os dias foram passando e nós nos adaptando à vida nova. Não foi tão fácil como a gente pensava, mas conseguimos viver sem monotonia e com uma sólida união. Vieram os filhos, primeiramente fomos presenteados com uma filha, foi uma alegria, mas logo no outro ano, um outro filho, e as coisas começaram a se tornar difíceis. Mais outra filha, 2 anos depois. Logo no outro, como outra filha,
e mais outro, e depois outros 2 filhos. Isso tudo no curto período de 9 anos. 7 filhos. Mesmo assim, com os filhos bem pequenos, uma situação financeira não muito boa, mas com fé e coragem, fomos lutando ao lado dos filhos e de nós mesmos. Os filhos ao lado dos filhos e de nós mesmos. Os filhos, mesmo pequenos, nos serviu de estímulo. Para prosseguir, veio um tempo bom, de estabilidade, e tudo parecia caminhar para uma vida muito próspera. Trabalhávamos e o nosso lar era bem feliz. As vozes infantis enchiam nosso lar. Passamos a fazer planos. A vida nos sorria. Éramos felizes. Em nossa vida nunca se sabe o que vai acontecer. Como é misteriosa a existência. Para alguns passa tão rápido, para outros se prolonga tanto. E até me treme a mão quando sei que devo ir até o ponto em que tudo desabou. No dia 10 de setembro, ele se sentiu ameaçado por um tumor nas axilas e procurou recursos médicos, mas nada conseguia acabar com o tal tumor. De luta em luta, de remédio em remédio, chegou o mês de novembro e o problema se acentuando. Mas logo no início do mês, partiu para um centro mais adiantado, Goiânia, e quando foi no dia 17 de novembro, foi internado no hospital do Campo. Então passou a lutar contra a terrível doença, deixando os filhos espalhados. Fui fazer-lhe companhia no hospital. Foram dias de lutas e dores, e a doença devorando as energias. Até que no dia 29 de dezembro de 1971, às 12 horas do dia, ele deixou de existir de si. Ele, o Juarez de Matos Lima. Como doeu, como foi dura a separação, como foi curto o período que passamos juntos. Para mim foi um sonho. Daqui fiquei firme a promessa que ele fez no leito mortuário. Criar os filhos e zelar por eles. Até hoje, já com 30 e tantos anos, continua a luta. Os filhos cresceram, tantas coisas aconteceram, quantos momentos difíceis, quantas lágrimas, mas é isso mesmo a luta pela vida. A oração e o trabalho foram meus companheiros. Deus me deu muita coragem para ir em frente até o dia que também partirei. Só peço a meus filhos que se algum dia tiverem a curiosidade de ler isto, que se errei foi pensando em acertar, e que todos os dias eu os entrego a Deus. Que sem Deus ninguém é feliz, que a felicidade está nas menores coisas. Que as ilusões do mundo não os envolvam a ponto de os perder. Que mesmo sendo errado, podemos voltar atrás e nos emendar. Deus está de braços abertos para nos receber. Agora tem que ver o negócio que está gravando.